Hoje, na verdade, o vídeo vai ser mais uma conversa para a gente trocar uma ideia sobre o título desse vídeo, que são as casas e os sites de apostas que tomaram conta da mídia no Brasil em 2024. Normalmente, os vídeos que eu faço aqui são mais para dar dicas e algumas informações para pessoas que têm dificuldade na minha família. O primeiro vídeo eu fiz para tua tia ou para minha tia. O segundo vídeo eu fiz para o meu tio, como explicando para ele como ele poderia começar a investir com um pouco mais idade do que na verdade as pessoas deveriam começar. Então normalmente os vídeos eu faço para essas pessoas. Hoje você pode ver que o formato é diferente, eu tô com o microfone aqui na mão até inclusive para a gente bater um papo mais informal, digamos assim. E para não perder o costume, esse vídeo hoje vai para ti, mãe. E por que vai para mãe? Porque outro dia ela falou para mim que tava de vez em quando apostando algum dinheirinho num desses sites de, sei lá, tigrinho, canguru, cachorrinho, gatinho, seja lá qual for ele. Mas a gente precisa falar sobre isso porque essa onda de sites de aposta começou a se tornar muito popular no Brasil no ano passado e chamou muita atenção da mídia e de todas as pessoas de uma maneira geral. Não só da mídia, mas da internet como um todo. Muitos influenciadores digitais foram investigados, empresas foram fechadas e pessoas foram até presas por conta dos sites de aposta. Alguns influenciadores digitais, inclusive, eles foram massacrados na internet e tiveram suas contas canceladas, o cancelamento da internet, por conta deles fazerem propagandas para essas casas de apostas, esses sites de apostas, dizendo, inclusive, que se tratavam de ou investimento ou então renda extra para as pessoas, o que é um absurdo, porque todo mundo sabe que é um cassino, nada mais é do que um cassino online, que as pessoas não têm a mínima chance de contar com aquele dinheiro, de ter uma renda extra quando a gente vai lá, trabalha e ganha grana certo. Vai lá, tu sabe que tu vai trabalhar e tu vai ganhar aquele dinheiro no final do dia de trabalho, ou no final das horas de trabalho. Com esse site de aposta, não se tem garantia nenhuma. E no fundo, eu acredito que as pessoas saibam disso. Mas esse bando de propaganda que a gente vê todos os dias no nosso feed acaba levando as pessoas a tentar conseguir uma grana nesse tipo de site. Isso foi tão alarmante, foi tão crítico o ano passado que levou o Banco Central a fazer uma análise técnica das apostas e das casas de apostas no Brasil. E infelizmente, esses números não foram nada bons e foram inclusive bem preocupantes. De acordo com essa análise técnica feita pelo Banco Central, que foi a pedido de um senador, o senador Omar José Abdel Aziz, de janeiro a agosto de 2024, os números dos sites de apostas foram estes aqui. Em torno de 24 milhões de brasileiros fizeram Pix para sites de aposta pelo menos uma vez no ano passado, nesse período, entre janeiro e agosto, o que dá em torno de 10% da população brasileira. 24 milhões de brasileiros fizeram isso. Os maiores apostadores estão na faixa etária entre 20 e 30 anos, ou seja, as pessoas que estão começando no mercado de trabalho, ou seja, elas provavelmente têm uma menor renda. Claro, com algumas exceções, tem gente de 20 a 30 anos que ganha bastante grana, mas a média geral, quando você está na casa dos 20 aos 30, você está construindo uma carreira na faculdade ou recém começando no mercado de trabalho. E o total gasto, gente, pasmem, total gasto para essas pessoas em 2024 chegou na casa de 20 bilhões de reais que foram transferidos para essas casas de apostas. A gente pode dar uma olhada aqui num gráfico, vamos ver um gráfico aqui que mostra o perfil do apostador e a média de gastos por faixa etária. Deixa eu só explicar o que esse gráfico está te mostrando aqui. Esse gráfico aqui do lado esquerdo a gente pega de 0 a 9, que é em relação a milhões de pessoas. Então aqui desse lado são as pessoas, desse lado é o valor investido e aqui embaixo a faixa etária das pessoas que que transferiram seu dinheiro para a casa de aposta para apostar.
para o site de aposta. Então, a gente pode ver aqui que em torno de mais de 2 milhões de pessoas menores de 20 anos enviaram dinheiro para casas de aposta e apostaram em torno de R$ 400 mês. Já entre 20 e 30 anos, que é a faixa etária que mais apostou, mais de 7 milhões e meio de pessoas apostando, e a média gasta R$ 100 por mês. Depois, entre 50 e 60 e mais de 60, somam aí quase ou chegando na casa de 2 milhões de pessoas, esses dois grupos, e a variação de aposta chega na casa de R$ 2.500 a R$ 3.000 gastos todo o santo mês em apostas. Isso é muito preocupante, é muito preocupante. E o pior de tudo é esse dado aqui, mais de 5 milhões de pessoas dentro dessas 24 milhões de pessoas que eu falei, elas são pertencentes ao Bolsa Família. Ou seja, pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade, já estão recebendo um auxílio do governo porque estão numa situação crítica perante a sociedade, elas foram e botaram o dinheiro nesse site de aposta e apostaram incríveis 3 bilhões de reais nesse site de aposta. Isso é muito triste, muito triste. Infelizmente, é isso que está acontecendo com o Brasil. E cada vez mais agora com a regularização dessas casas de apostas, isso vai continuar acontecendo e as pessoas vão cada vez se enfiar mais dentro desse buraco que parece que é sem fim. E eu não sei se vocês têm noção do que isso significa. Que, por exemplo, essas pessoas do Bolsa Família, elas deveriam estar pegando esse dinheiro e colocando comida na mesa da família. E eles estão num sonho de conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro dentro desses sites de aposta, porque é isso aí que os influenciadores falam na internet. É isso aí que eles falam. Só que, na verdade, você está colocando o seu dinheiro lá para pagar esses caras, para chamar mais gente para a plataforma. Porque é só isso que acontece. Esses caras ganham milhões de reais para incentivar vocês a entrar dentro dessas plataformas e a ganhar dinheiro e influenciando de forma mentirosa. Porque essas plataformas são algoritmos que estão lá justamente para fazer você perder. Com certeza. Ele vai te dar um incentivo, mas logo depois ele vai drenar todo aquele dinheiro que talvez você tenha ganhado, ou vai drenar todo aquele dinheiro que você colocou inicialmente. Isso é a coisa mais certa que tem. E além disso, esses sites todos bonitinhos, coloridos, eles são desenvolvidos exatamente para que você olhe todos aqueles desenhos acontecendo, toda aquela movimentação de coisas, aquilo te deixa com uma felicidade momentânea ali enquanto você está jogando, e aquele jogo ele vai te dando alguns trocados e vai te tirando o dobro, te dando o triplo e te tirando o quádruplo, e assim vai indo, e você tem uma percepção de que uma hora você vai conseguir ganhar daquele jogo, que vai conseguir, ou então pior, que vai conseguir recuperar a grana que você já perdeu nas rodadas passadas. Isso é a pior sensação que você pode ter, porque depois que acaba, você se sente um derrotado, porque você não conseguiu ganhar do sistema e também não conseguiu recuperar o dinheiro que você colocou lá. É uma coisa que é muito complicada, e isso tudo, quimicamente falando no cérebro da gente, isso te torna viciado. É a mesma coisa que um vício em um jogo, um vício em videogame, no caso, em vício em, sei lá, cigarro, álcool, açúcar, qualquer tipo de vício. Ele age exatamente da mesma forma no cérebro, te dá uma sensação de prazer absurda, só que momentânea. Quando baixa aquela adrenalina momentânea, você se sente terrivelmente a pior pessoa de todas. E aí tem diversos influenciadores digitais ou pessoas que ganham dinheiro com esse tipo de indicação, com a indicação de outros para dentro desse site, que dizem que se você entrar num determinado horário, se você apostar numa determinada forma, se você colocar uma determinada quantia de dinheiro exato, você vai quebrar o sistema e a máquina ela vai te liberar, o site ele vai te liberar vitória em cima de vitória. E, na verdade, não é assim que funciona. O algoritmo ele já é preparado para acontecer tudo
da maneira como ele foi programado, independente do que você faça, da hora que você jogue, da forma como você jogue, do jeito que você aperta o botão, não importa. Ele vai sempre ser programado para que você perca, sempre. A situação é terrível, mas ela pode piorar ainda mais se a gente começar a cavar esse buraco e ver, por exemplo, os dados da pesquisa do PwC, de uma empresa. Ela divulgou uma pesquisa de impacto das apostas no consumo da população brasileira. O dinheiro que antes era destinado, por exemplo, para o lazer, como cinema, teatro, festivais e etc., agora está indo para as apostas. O dinheiro que era destinado para o investimento das pessoas agora é destinado para as apostas. E isso já é sentido no comércio. O comércio relata que já teve diminuição no valor médio, no ticket médio, ou seja, no valor médio que as pessoas estão gastando com roupas, com comida, com bebida, com cinema, com teatro. O comércio já está falando isso. E isso, ao longo prazo, pode acarretar numa ruptura do consumo, podendo inclusive mexer com a inflação do país. E é bizarro aqui, por exemplo, esse dado divulgado nessa matéria do G1. 42% das pessoas que disseram que apostaram estão endividadas. E dessas, quase 1/3 está fora do mercado de trabalho, provavelmente recebendo algum auxílio do governo ou então um trabalho informal que conta como fora do mercado de trabalho. Na minha humilde opinião, os influenciadores digitais que fazem propaganda para esse tipo de site de aposta, eles têm um grande papel na forma como as famílias estão indo para o buraco com os sites de apostas. Todos os dias você é bombardeado na sua timeline, nas suas redes sociais, com propaganda dessas pessoas te dizendo que você pode entrar nesse ou naquele aplicativo porque ali você vai ganhar dinheiro. O site é novo, tá soltando dinheiro, ou então que você, como eu falei antes, você entrando num determinado horário, você tem muito mais chances, dobra, triplica suas chances de ganhar. Se você comprar um curso, a pessoa te explica como é que você tem que fazer para ter mais sucesso naquele site de aposta, etc, etc, etc. Eu concordo que essas pessoas elas não vêm na tua casa, te colocam contra a parede, te obrigam a te cadastrar no site de apostas e fazer você jogar. Mas as propagandas são tão absurdas e que depois de um tempo te fazem acreditar que aquilo é possível realmente. É tanto a armação, é tanta coisa que eles colocam lá que parece que é verdade mesmo, e parece que você vai conseguir da forma como eles estão fazendo. Mas o que eu tenho para te dizer é que nada passa de pura manipulação. E eu posso te provar.